Aula da série Interpretando Frases em Japonês. Essa aula é uma frase que foi enviada por um inscrito, onde ele foi bem específico em qual que é a dúvida que ele tem. E assim a gente resolver essa dúvida, a gente destrava ele e provavelmente a dúvida dele vai ajudar outras pessoas também que estão acompanhando. Então a frase é de uma notícia. Temos o seguinte: Taifu 24号の強さなど飛行機で調べる. Analisar de avião a força, entre outras características, do tufão de número 24. No Japão existe um calendário anual de tufões e na sequência que eles aparecem é dado um número. Mesmo ele tendo um nome popular, ele tem um número também de acordo com a sequência que ele apareceu. E esse aqui é o de número 24. Nós temos primeiro a palavra taifu, que significa tufão. Taifu, né? A gente tem um prolongamento aqui. E aqui tem o número dele. 24, go. Esse kanji aqui, esse símbolo e essa palavra, go, ele dá a ideia de número no sentido de ordem. Tipo, o número 1, né? O primeiro ali de uma sequência, de uma ordem. Ou o número 2, ok? Quem assistia Dragon Ball... Por exemplo, a gente tem lá o Android número 17. É Ju Nana Go, né? É esse mesmo kanji. Ou tem Android número 18. Ju Hachi Go, né? E assim por diante. Esse é o número em sequência, em ordem de criação, em ordem de surgimento. Ok? Então esse é o tufão de número 24. Temos aqui a partícula no, que indica que uma coisa pertence a outra. E aqui temos a palavra tsuyosa, que significa força. Tsuyosa. Existe a palavra tsuyoi, que significa forte. Ele é uma característica, né? Tsuyoi. Por exemplo, tsuyoi ude, um braço forte, ok? Se a gente trocar nos adjetivos do tipo i, esse i por sa, ele vira um substantivo, ele vira uma palavra. Então, o forte se transforma em força, né? Outro exemplo, oki significa grande, é uma característica. Se eu falar okisa, eu estou falando a grandeza, o tamanho, ok? E assim por diante. Então, tsuyosa é o quão forte alguma coisa é a força de alguma coisa. E aqui vem o elemento que deixou a pessoa que fez essa pergunta em dúvida. Ele falou, não entendi a frase por causa desse nado. E ele significa entre outros, entre outras coisas. Às vezes podemos entender como etc. Não use ele igual ao etc. do português. Só pega o contexto, né? Outras coisas e outras coisas. Ok? Então, a força e outras características, né? O que é relacionado à força? No contexto de tufão, você tem a força como uma característica dele. E que outras coisas tem do mesmo gênero? Não sei, não entendo de tufão, mas deve ter pressão, velocidade, umidade, né? Várias características que definem um tufão. E é justamente isso que ele está dando. Ele está falando não só da força, mas da força e as outras características, né? Aí temos aqui a partícula o. Depois a gente explica por quê. Temos aqui hikoki, que significa avião, né? Hikoki é o avião. Temos a partícula de e temos o verbo shiraberu, que significa analisar, pesquisar, investigar. Ok? Para esse verbo, e a melhor forma de você aprender as partículas é através dos verbos, vendo como que ela se comporta com cada um dos verbos. Para esse verbo, a partícula o indica o que se está analisando, o que está pesquisando, né? Quem analisa alguma coisa. Então, se eu falar tsuyosa o shiraberu, significa analisar a força. Se eu falar tsuyosa nado o shiraberu, analisar a força, entre outras coisas, entre outras características, né? Esse nado, ele acaba dando essa ideia de entre outras coisas. Ok? Então, quem analisa alguma coisa. A coisa vem com a partícula o.
tá? Então, ele analisa o quê? Partícula O. Analisa a força, entre outras coisas, do tufão de número 24, tá? Depois temos a partícula D. A partícula D, para esse verbo, indica o meio pelo qual, né? Com o que você analisa. Quem analisa usa alguma coisa para analisar, usa um meio. Ele usa o quê? Um instrumento, uma ferramenta, uma máquina, uma técnica, né? Um conhecimento específico é o meio pelo qual. Então, por exemplo, vou usar o que está aqui mesmo. Hikouki de shiraberu. Significa analisar com o avião, ou analisar de avião. O avião é o meio pelo qual, o avião é a ferramenta, é o instrumento utilizado para fazer a ação analisar. Por isso que tem a partícula de. Ok? Hikouki de shiraberu. Então, na frase nós temos analisar de avião, através do avião, usando o avião, né? Partícula D. Aí analisar o quê? A partícula O vai indicar a força, tsuyosa, entre outras coisas. Tsuyosa nado, a força, entre outras coisas. Partícula No, essa força e outras coisas pertence ao quê? É de onde? Do furacão, do tufão, Taifu, número 24. 24 go. Ok? E essa foi a frase. Espero que a pessoa que tenha feito a pergunta tenha entendido, né? O nado, que significa entre outras coisas, e que você que está assistindo tenha aprendido alguma coisa nova também ou revisado algum conceito. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Deixa um comentário aqui com as suas sugestões de frases, com as suas dúvidas e tudo mais. Quero ouvir de você aqui. Beleza? Tchau, tchau.